Em capítulo 15 de João, versículo 10, Jesus diz o seguinte: se obedecerdes os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, tal como eu tenho permanecido no amor do meu Pai, porque guardei os seus mandamentos. Portanto, esses mandamentos que a gente pensa geralmente muito pouco sobre eles, de capítulo 4 de Filipenses, são justamente esses mandamentos que nos seguram dentro do amor do Senhor Jesus. Então vamos abrir as Bíblias, Novo Testamento, para Filipenses 4, eu quero ler apenas versículos 1 até 11. Não vamos poder falar de tudo, não. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Síntica que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho junto com Clemente, com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a vida cristã é muito exigente. Se é para viver da maneira que Paulo viveu naquela prisão, em Éfeso ou talvez em Roma, rogamos, ó Deus, que pela Tua graça, nesta manhã, qualquer prisão que nos segura dentro de um ambiente de escuridão ou de incredulidade, nós possamos ser libertos. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui 5 pecados que são muito comuns na vida de crentes e surgem principalmente por falta de uma fé mais robusta. A primeira é uma rixa, desentendimento, falta de harmonia entre duas mulheres que eram cooperadores de Paulo quando ele esteve em Filipos. Olha, irmãos, é interessante que a fama daquelas mulheres já rodou o mundo várias vezes. Evódia e Síntique. Paulo não diz nada sobre qual foi o problema, mas ele diz: por favor,
Suzuki, meu companheiro, ajuda aquelas mulheres, porque eles valem muito. Qual é o pecado? O pecado de desprezar uma pessoa pela maneira que você foi tratada. É uma coisa tão fácil não querer mais estar ou falar com uma pessoa que me tratou sem respeito, ou que talvez falhou em relação à minha pessoa. O que aconteceu com aquelas mulheres eu não sei, mas a falta de fé de uma delas ou das duas foi justamente que eles não perceberam que a mão de Deus de usar os erros dos outros para nos humilhar e para criar em nós um desejo também de nunca fazer o que essa pessoa fez. Clemente, vá lá, dá um abraço naquelas mulheres, faz um apelo para eles em meu nome e vê se não dá para criar harmonia novamente e reestabelecer a fé deles. Eu não tenho tempo para falar sobre quantas vezes na minha vida eu tenho que justamente ouvir esta passagem sobre não permitir que algo que uma pessoa fez que eu não admitiria, para me ensinar um pouco mais de humildade e para eu não fazer a mesma coisa. O segundo pecado aqui é não nos alegrarmos no Senhor sempre, em toda circunstância. A maioria de nós, temos alguns santos aqui, que não tem problema nessa área de sempre estarem alegres. Eu já conheço alguns deles, estão sempre sorrindo. Eu não sei se reflete o seu próprio coração, mas eles nunca mostram que estão chateados, que estão tristes, nunca. E Paulo, lá na prisão, está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando os irmãos e eu faltamos fé para saber absolutamente, com certeza, que todas as circunstâncias que são tão complicadas na vida, todo tipo de circunstância, falta de dinheiro, falta de relacionamentos, talvez com a esposa, marido, com filhos, falta de tudo, falta de uma igreja que lhe alegra quando você vai lá. Essas faltas são falta de fé se nós não alegrarmos no Senhor. Eu estive pensando em Abacuque, todo mundo conhece esse texto porque é muito famoso. Capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na videira, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Qual é o pecado? De alegrar circunstancialmente. Mas Deus não é circunstancial. Ele é nosso companheiro, Ele é nosso soberano, Senhor em todas as circunstâncias. O terceiro pecado que nós encontramos aqui, muito fácil de encontrar, está no versículo 5: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. A bondade dos crentes tem que ser característica da sua vida. Eu admito, e todos teremos que admitir,
que nossa bondade não é nossa marca, rótulo de que eu sou crente. Bondade, fruto do Espírito. Bondade para todos os homens, pessoas inimigas, pessoas que nos desprezam. Qual é o problema de fé? É justamente porque nós duvidamos que Deus ama aquelas pessoas tanto como Ele ama a nós. Eu tive uma ilustração com meu tio. Meu tio era sulista, ele foi criado no sul dos Estados Unidos. E, claro, ele morreu em 54. Eu lembro ele ter me falado que se um negro sentar ao meu lado num ônibus, eu fico em pé. Meus irmãos, para quem vive no Brasil, isso é ridículo. Não é somente ridículo, é falta de bondade. Mas quem é criado com essa falta de fé, ele era pastor, nessas áreas que as raças não podem se misturar, não podem ficar juntos. Vão ficar contaminados com a cultura dessa outra raça, porque o problema é cultural. Meus irmãos, que Deus nos livre de qualquer pensamento que nós somos melhores do que aqueles que têm outra cor, que têm outra cultura, que têm outra maneira de pensar do que nós temos. E lá em Filipos, percebe-se claramente que o apóstolo Paulo teve que viver em situações de gente tão inferior a ele, gente que estava amarrado para ele, ou que tratava com tanto desprezo, e ele seja bondoso para com todos os homens. Eu tenho muita dificuldade em ser bondoso para todos. Pessoas necessitadas, mendigos, gente desprezível pela sua aparência, pela sua maneira de tratar, por falta de cultura, todas aquelas razões. E aqui está o mandamento, que Deus coloca essa gente. Nós não vivemos numa sociedade perfeita, não chegamos ao céu ainda, e temos que tratá-los se vamos cumprir esse mandamento, que Deus está nos preparando para o céu. A quarta, essa ficou gravada no meu coração, de nunca ficar ansiosos por coisa alguma. De todos os mandamentos nesse texto, talvez esse mandamento é o mais complicado de todos. Porque é uma natureza humana de olhar para as circunstâncias em volta e ver as ameaças e o perigo que isso tem. Eu soube de um irmão nosso que saiu ontem a meio-dia e chegava de volta. Foi para São Paulo e voltou até as 4 horas da tarde. Os irmãos sabem que ele ultrapassou os limites do trânsito. 160, 170 por hora e não morreu. Deveria ter morrido. Se eu estou do lado passageiro e alguém está dirigindo desse jeito, ou eu falo que aconteceu uma vez no norte da Itália, nunca esqueço, o irmão nosso falando para o nosso motorista: irmão, acho que nós podemos confiar no Senhor para nos guardar correndo nessa velocidade? Daí ele diminuiu um pouco a marcha por um tempinho pouco e continuamos depois. Nunca falte paz no seu coração, paz que supera entendimento. Se nós tivermos um acidente, glória a Deus. Isso é difícil nós imaginarmos que Deus
realmente controla todas as circunstâncias da vida. E se Ele me coloca nesse lado passageiro e não como motorista, porque se eu for motorista eu não vou andar nessa velocidade não. Por duas razões, estou muito idoso para dirigir nessa velocidade. Mas também pelo fato de que eu acho que nós temos que depender de muito anjo. Que já ouvi falar que eles pulam fora quando a gente passa mais de 110. Não podemos mais contar com sua ajuda. Não fiquem ansiosos por coisa nenhuma. Como é difícil, faltando emprego, quando o médico diz, você vai morrer daqui a 3 meses. Não tem jeito. E você diz, glória a Deus. Como estou feliz, por causa da fé que diz, morrer é lucro, também em Filipenses. O apóstolo Paulo sabia, como ele disse, eu morro todo dia, mas nem por isso. Ele pode falar, alegrai-vos no Senhor sempre, e usar essa palavra em todas as suas formas, 16 vezes nesta carta, enquanto ele está na prisão. Irmãos, o resto da sua vida vai ter muita chance para enfrentar este mandamento. Não fiquem ansiosos por coisa nenhuma e dizer obrigado, Senhor, que Tu controlas todas as circunstâncias da minha vida. O último, nós encontramos no versículo 11. Versículo 11 deve chamar sua atenção. Paulo diz o seguinte, não digo por causa de alguma necessidade que Paulo com certeza tinha, já que as igrejas não tinham mania de mandar ajuda, só Filipos, os filipenses. Mas já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Todas as circunstâncias. E Paulo passou algumas circunstâncias terríveis. Não somente com os açoites, não somente com aquelas varas, não somente quando as suas costas estavam cortadas lá em Filipos, que ele deve ter lembrado quando estava escrevendo esta carta, mas em todas as circunstâncias. Imagina seu barco afundando e você agarrando um pedaço de madeira, como ele passou também. Ou passando fome, porque não tem dinheiro nenhum para comprar nenhum pãozinho. Sempre satisfeito, contente, feliz. Porque a vida do cristão, tão diferente da vida de uma pessoa que não conhece a Deus, não tem essa fé que Deus é um Pai que não permite nada, absolutamente nada ocorrer na sua vida, fora de sua vontade. E é isso mesmo que dá esse contentamento. A situação, queridos irmãos, em que todos nos encontramos, de vez em quando, alguns mais sérios do que outros, sempre um desafio da fé em relação à ansiedade e contentamento. Uma das áreas mais complicadas para mim é reclamar. Reclamação nada mais, nada menos do que falta de satisfazer a minha alma no Senhor em todas as circunstâncias. Portanto, se pudermos lembrar desses 5 mandamentos, desse texto, e começar a desenvolver nossa salvação em relação à nossa fé num Deus soberano, uma fé real,
e não apenas uma fé em Deus, para que quando eu morrer eu vou para o céu, para que seja a fé do dia a dia. Harmonia nos relacionamentos. E se encontrar alguém na sua igreja que não está em perfeita harmonia com outra, ajude, tome esse trabalho de Clemente, desse irmão Suzuki, ou fiel companheiro em Cristo. Número 2. Cada vez que você ficar chateado, triste, contrariado, pare para fazer uma prece ao Senhor. Senhor, restaura o teu espírito, porque o fruto do espírito é alegria e paz. Aliás, está muito relacionado com as 9 características do amor de Cristo. Bondade para com todos e paz que ultrapassa entendimento, porque eu estou bem contente com a vida que Deus me deu, com a saúde que Deus me deu, com a esposa, o marido e assim por diante. Temos 1000 coisas que você pode ficar contente pela sua vida. Vamos orar. Pai, nossa vida é o vestibular para o céu. E certamente nós vamos ficar totalmente contentes ao estar na Tua presença. Daqui a uns anos, talvez logo mais, Tu sabes. Rogo que meus queridos irmãos e irmãs possam desfrutar a alegria de uma fé que possa olhar para todas as circunstâncias e seu próprio gênio para dizer: Senhor, muito obrigado pela vida e todas as situações em que me encontro. Peço isso no único nome poderoso, que é o nome de Jesus. Amém.